Abra a tua Bíblia nessa noite em Daniel 3. Daniel 3, 2, nesta noite. Livro de Daniel 3, 2. Louvado seja o nome do Senhor. Confesso, irmão, que não é fácil a gente chegar aqui em cima nessa noite para falar das maravilhas de Deus. Quando fala que a gente vai pregar, as pernas da gente tremem, a gente fica pensativo, mas isso é temor e tremor sobre as coisas de Deus. Quando temos temor, é assim: louvado seja o santo nome do Senhor, porque ai de nós subir aqui em cima e falar o que Deus mandou. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Abra a vossa Bíblia em Daniel 3, versículo 2. Daniel 3, versículo 2. Daniel 3, 2. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Daniel 3, versículo 2. Creio eu que não vai ser uma palavra demorada, mas também não vou pregar pelo relógio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daniel 3, versículo 2. Daniel 3, versículo 2. Aleluia, glória a Deus. Daniel 3, versículo 2. Aleluia, glória a Deus. Ainda tem pessoas procurando essa noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Todos acharam? Graças a Deus. Podemos? E o rei 3, 2. E o rei mandou ajuntar quem? Daniel 3, versículo 2. E o rei mandou ajuntar quem? E quem? Os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem a consagração de quê? Da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No 3 agora. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias tinha levantado. E estando como? Estando diante da imagem que o rei tinha levantado. E o arauto a proclamava em alta voz. Ordenava-se a vós, os povos, nações e gente de todas as. Quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fora, e de toda sorte de música, vós prostrares e adorares a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não, será lançado na mesma hora dentro do quê? Portanto, no mesmo instante em que os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações, línguas e adoraram a estátua que o rei Nabucodonosor tinha erguido. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns caldeus e acusaram os e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, tu vive eternamente. Tu fizeste decreto que todo povo, nação, língua, quando ouvisse o som do pífaro, da buzina, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a gaita de voz e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro
e qualquer que se não prostrasse seria lançado dentro de um fogo ardente. No 12. Há alguns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Quem? Sadraque? Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e nem a teus deuses, não servem e nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira, mandou chamar quem? Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e trouxeram estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, e lhes disse: é propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servi a meus deuses e nem adora a estátua que eu mandei levantar? Olha a mensagem dessa noite. Eu pego esta mensagem e começo a trazê-la para o dia de hoje. Então o rei daquela época, chamado Nabucodonosor, ergueu uma estátua dentro daquela cidade na província da Babilônia e colocou um decreto que todo povo, toda nação, toda língua, quando ouvisse qualquer sorte de música, tinha que adorar aquela estátua que o rei mandou erguer. Mas naquela cidade, quando o povo viu aquele som de toda espécie de música, foram correndo e adorou aquela estátua. Aquele povo que estava naquela cidade, eles não eram servos de Deus. Por isso que eles estavam adorando a estátua que o rei mandou erguer. Mas naquela cidade havia 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que era servo de Deus Altíssimo. Sadraque, Mesaque e Abed-nego ouviu o som do pífano, da harpa de cordas, da gaita de cordas, e não se dobrou para aquela estátua que o rei mandou erguer. O que eu quero te dizer na noite de hoje, que o mundo aí fora está colocando coisas, e o povo está caindo nas coisas que o mundo está colocando aí fora. O diabo tem colocado coisas na face da terra, e o povo tem caído. Olha quantas coisas estão acontecendo, e o amor de muitos tem se esfriado. Hoje dentro das igrejas tem tudo, tem forró gospel, tem pagode gospel, tem tudo, só não tem a presença de Deus. Naquela época tinha toda sorte de música. O povo que não era cristão correu e foi se dobrar diante da estátua que um rei mandou erguer. Eles começaram a se dobrar, eles ficaram de joelho para aquela imagem. Mas Sadraque, Mesaque e Abed-nego era que nem eu e que nem você, que não se dobra, que não se vende, que não desiste à toa. Quer passar na prova, tem que passar com Deus. Nós passamos na prova, mas nós não vamos buscar algo que não faz parte do reino dos céus. Porque nós estamos cansados de ouvir que um verdadeiro cristão, ele tem que perseverar até o fim. E quando ele persevera, ele permanece. E não adianta só perseverar e não permanecer. Você tem que entrar pelas portas da casa do Senhor e ter uma convicção. Você tem que entrar em busca de algo. Sadraque, Mesaque e Abed-nego, eles tinham uma fé, eles tinham uma convicção no Deus Todo-Poderoso. Por isso que eles não se venderam, eles não se dobraram. Mas olha quantos povos nos dias de hoje que estão se vendendo, estão se dobrando por causa de qualquer coisa. O povo já não está mais olhando para o alvo que é Jesus. O povo hoje lançou tal de bebê reborn, ele já corre logo para comprar bebê reborn. Aí lança morango do amor, todo mundo corre atrás do morango do amor. Mas ninguém quer correr atrás das coisas de Deus. Isso tudo é para enganar o povo, isso tudo é para nos tirar do foco. Ei, quantas catástrofes está acontecendo e o povo ainda está dormindo. Entra no TikTok, entra no Facebook, você vai ver quantas crianças estão sendo estupradas. Você vai ver quantas pessoas estão matando e tirando a vida com outra troco de nada. E estão só lançando as coisas, o povo está caindo. Ei, igreja, é tempo de nós acordar, porque Jesus está voltando. E só vai subir com ele aquele que estiver permanecendo, aquele que estiver perseverando, aquele que estiver com dedicação. É chegado os últimos minutos, é chegado as últimas horas em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada se Deus estiver conosco. Nós cantamos aqui nessa noite que caminhamos sem destino. É assim que nós andávamos quando nós estávamos lá fora. Era caminhando sem destino. Era um passo para frente, era dois para trás, porque nós não tínhamos Jesus. Mas quando você está com Cristo, todas as coisas você pode naquele que te fortalece. Quando você está com Cristo, é rompendo em fé. Quando você está com Cristo, você rompe em fé. O Senhor fala na palavra dele: no mundo nós teremos o quê? Aflição. Mas é para eu e você ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e eu e você também vamos vencer. E Sadraque, Mesaque e Abednego não estavam com medo de fornalha, eles não estavam com medo de fogo, eles não se sentiam ameaçados, porque acima de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, acima de mim, acima de você, existe um Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o autor da sua vida, que tomou 400 chibatadas e não murmurou, ele permaneceu fiel na promessa. Acima de mim, acima de você, tem um Deus que ele é vivo. Ele disse: eis que eu vou para o Pai, e vou eu preparar o lugar, para que onde eu esteja, vós também estejais. Ei, o lugar já está preparado, a mesa já está posta. Mas eu e você temos que querer ir junto com ele. Estamos vivendo uns minutos na face da terra de momentos difíceis. Por isso que nós temos que perseverar, é por isso que nós temos que continuar firme, é por isso que nós temos que continuar buscando. Imagine uma coisa comigo nessa noite: se com Jesus já está difícil, imagine sem ele. Imagine nós sem Jesus, imagine nós sem o Espírito Santo, imagine nós sem a presença de Deus. Nós já teremos sido dissipados. O inimigo já tinha desgraçado com a nossa vida. O inimigo já tinha acabado com a nossa vida. Se nós não carregássemos Jesus dentro do nosso coração, se nós não tivéssemos a presença de Deus, ele já tinha dissipado. Ele dissipado a sua família todinha. Ele só não dissipa é por causa que você vê o culto. Ele só não dissipa é porque você toma Santa Ceia. Ele só não dissipa é porque você tem uma comunhão, você tem um contato com Deus. E quando você tem um contato com Deus, ele não pode contigo, ele não pode com os teus. Aleluia, glória a Deus. No 11: e qualquer que se não prostrasse adoraria ser lançado dentro de um forno ardente. Aí no 13 está escrito assim: então Nabucodonosor, com ira e com furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei, e falou e lhes disse: é propósito que Sadraque, Mesaque e Abednego, vós não servis a meus deuses e nem adora a estátua de ouro que eu levantei? Agora, se está prontos, quando ouvir o som da buzina, do pífano, da guitarra, da harpa, do saltério e da gaita de voz, e de toda sorte de música, para vós prostrares e adorar a estátua que eu fiz, bom é. Mas se não adorar, será lançado na mesma hora dentro do forno ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de o quê? De te responder acerca de quê? Deste negócio. O rei pergunta para eles: é de propósito, que quando vocês ouvem o som de toda espécie de música, vocês não se dobram? É de propósito que vocês não adoram a imagem que eu mandei aqui? É de propósito. Se vocês agora estão prontos, quando ouvir o som da espécie de música, vocês vão ter que adorar. E eu quero ver qual é o Deus
que vai livrar das minhas mãos. Ei, o rei por enquanto só estava mexendo com Sadraque, com Mesaque e com Abednego. Mas quando chegou no instante, ele começou a desafiar o próprio Deus. Eu quero ver qual é o Deus que vai livrar das minhas mãos. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele respondeu àquele rei com uma palavra só: nós não necessitamos de te responder acerca desse negócio. Tem coisa na minha e na tua vida que você não precisa de responder. Você não precisa de lutar com teus braços. Você não precisa de abrir a sua boca e discutir. Quem vai te justificar é Deus. Quem vai responder a tua guerra, a tua peleja é o Senhor. Porque a palavra do Senhor fala: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Mas tem gente que se cala. Deus está mandando a pessoa se calar e a pessoa não fala. Aí Deus está mandando a pessoa se calar e ele está falando. Aí Deus está falando para a pessoa não lutar e está falando: ei, para de passar na frente de Deus. Deixa Deus trabalhar no momento dele, na hora dele. Por isso que na palavra dele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você confia no Senhor, você descansa nele. Você entrega para Ele. Você tem que descansar. E quando você descansa, é porque você confia nele. Tem que confiar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele diz: não nos necessitamos de responder acerca desse negócio. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder acerca desse negócio. Eis que Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar, e Ele nos livrará do fogo e do fogo ardente da tua mão. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos as estátuas de ouro que levantamos. Olha que palavra abençoada. Eles responderam com convicção, com confiança. Eles estavam confiantes no Senhor, porque eles logo responderam: o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós prestamos culto, Ele vai nos livrar. Você tem boca, é para profetizar. É para profetizar. Muitas das coisas não acontecem na nossa vida porque nós não abrimos a nossa boca e profetizamos, não repreendemos. O rei estava desafiando eles, perguntou qual Deus ele livrar eles, e eles logo respondeu, porque eles confiavam no Senhor: o Deus a quem nós servimos, Ele vai nos livrar. O Deus a quem tu serve, é Ele que vai te livrar. Ainda falaram com o rei assim: e se Ele não livrar, fique sabendo que nós não vamos servir a teus deuses e nem vamos dobrar a imagem que tu mandou erguer. Eles estavam confiantes em Deus. Eles estavam adorando a Deus, não por aquilo que Deus podia fazer por eles, mas pelo aquilo que Deus é na minha e na tua vida. Nós devemos prestar atenção nas nossas vidas e adorar a Deus, não só quando Ele está fazendo. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele também não fizer, Ele vai continuar sendo Deus na minha e na tua vida. Eclesiastes 3, versículo 1: há tempo para todo propósito debaixo dos céus e da terra. Então tem coisa que nós queremos no nosso tempo, na nossa hora, mas não é no meu tempo, não é na sua hora. É no tempo que Deus vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênção sobre a mim, sobre a tua vida. Porque a palavra do Senhor fala em Isaías 59: eis que o braço do Senhor, Ele não se encontra encolhido para que não possa salvar, e nem o teu ouvido é cravado para que não possa ouvir. Salmos 4, versículo 3: o Senhor separou para si aquele que é querido. E querido, eu e você que estamos aqui nessa noite podemos louvar e engrandecer o santo nome do Senhor. E muitas das vezes não temos valor à oportunidade a qual o Senhor está nos dando.
Porque tem vidas que está acamado, está enfermo, está com câncer, está no hospital, queria estar aqui nessa noite, queria ter mais um minuto de vida. E muitas das vezes nós não demos valor à oportunidade que o Senhor nos dá de nós ser chamados de filho, porque outrora nós éramos cavalo, nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo, e hoje nós somos filhos de Deus, aonde nós vamos herdar uma coroa da vida, aonde tem lugar preparado para mim e para você. Ei, lá não vai ter choro, lá não vai ter ranger de dente, lá não vai ter mais tristeza, lá vai ter só alegria, lá é para toda a eternidade. E quantos não querem ir para o céu? Quantos querem ir para o braço do Satanás? Aí vai ter choro, vai ter sofrimento, vai ter ranger de dente. Mas se eu e você permanecer nas suas palavras, João 8,32, e conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Aí tem um lugar para mim e tem um lugar para você. Se nós permanecer, se nós continuar amando essas palavras, nós vamos para onde Ele preparou para mim e para você. E no 19, então quem se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e falou e ordenou que o fogo se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Então o rei mudou até o seu semblante. O rei mudou o semblante, porque ele achou que ia falar qualquer coisinha com Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles iam parar, iam se prostrar e se sentir ameaçados. Ei, quem está com Deus não se sente ameaçado pelo diabo. Quem está com Deus não se dobra com o diabo, não. O diabo tem que dobrar os pés de Jesus. É com uma palavra tua, você tem poder. Jesus disse que te deu poder e autoridade para tu pisar na cabeça de serpente e de escorpião. E muitas vezes nós não pisamos porque nós não queremos, porque Ele te deu autoridade. O rei mudou o semblante, porque eles não estavam mais querendo fazer a vontade que o rei queria que eles fizessem, Deus disse. Eles estavam permanecendo naquilo que Deus tinha na vida dos 3. O rei, em todo instante, queria que ele se dobrasse desde o início. O rei queria que ele se comparasse com aquele povo daquela cidade. O rei queria que Sadraque, Mesaque e Abednego se juntasse com o povo e dobrasse aquela imagem. Ei! Sadraque, Mesaque e Abednego foi separado por Deus. E você também é separado por Deus. João 15,16. Não escolheu vós a mim, eu escolhi a vós, e eu vos designei para que vás e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não foi só Sadraque, Mesaque e Abednego que foi escolhido, não foi só Daniel que foi escolhido, não foi só Davi que foi escolhido, você também é escolhido. Você também foi escolhido por Deus. Está escrito na palavra dele. Você foi escolhido por Deus. Ele te escolheu. E o Senhor não escolheu ninguém para ficar parado, não. Ele escolheu eu e você para que nós vamos adiante para cumprir o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O Senhor te escolheu para você ir e dar fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim que tudo que pedir em nome do Pai, Ele te conceda. Ele te escolheu. Ele tem uma grande obra na tua vida. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Mas eu e você não podemos ser os muitos, mas nós podemos ser os escolhidos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então é melhor nós ser escolhido do que ser só chamado. Porque chamado, qualquer um pode ter um chamado. Olha quantos estão no cemitério porque tinha chamado. Mas eu e você somos escolhidos para fazer uma grande obra, a obra que o Senhor concedeu para mim e para você da continuidade. Porque aquele que crê em Deus fará obras maiores do que Jesus fez.
Aleluia, glória a Deus. No 20, e ordenou aos homens o que? Do seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abed-nego, para lançarem no forno de fogo ardente. 21, então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções e seu chapéu e seus vestidos, e foram lançados dentro do... Porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, caíram atados dentro do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se o quê? Espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disseram ao rei: é verdade, ó rei. 25, respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho do... A resposta de Deus para mim, para a tua vida: foi lançado 3 homens dentro do fogo. Engraçado, não tinha lesão neles, o fogo não queimou eles, nem fio de cabelo deles, mas aqueles que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abed-nego, a Bíblia está relatando ali que o convocou os soldados mais fortes para levar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Está doido? 3 homens precisou de ser levado pelos soldados mais fortes, e Sadraque, Mesaque e Abed-nego caiu dentro do fogo, não foi queimado nem o fio de cabelo deles, mas aqueles que levou eles e que estava de fora, o fogo estava de maneira tão quente que matou aquele soldado. Olha que bênção, né? Assim será com o meu, com o teu amigo. Eles foram levar Sadraque, Mesaque e Abed-nego até aquela fornalha. Eles caíram por terra, não conseguiram, só conseguiram lançar eles lá dentro. Podem te lançar no fogo que quiserem. O 4º homem da fornalha, ele vai se manifestar ao meu e ao teu favor. Ele vai pelejar a tua peleja, ele vai pelejar a tua guerra. Ele vai dizer para o Satanás: nesse daí você não toca. Ele vai dizer para o diabo lá no inferno: na família dela você não toca. Ei, ele vai ter que dizer, porque não se queimaram Sadraque, Mesaque e nem Abed-nego, porque as mãos de Deus estavam sobre eles. E o 4º homem apareceu naquela fornalha. E o 4º homem, ele passeia na tua casa, ele passeia no teu lar, ele passeia na tua família, ele passeia no teu trabalho. Toda vez que o inimigo achar que vai te derrotar, Deus levanta o 4º homem para te abençoar, para te livrar e para te dar vitória. Glória a Deus. Estamos aonde? 20. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abed-nego, servos do Deus, sai. E o quê? Então Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, prefeitos, presidentes, capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha o quê? Não tinha tido poder algum sobre eles, sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem suas caras se mudaram
nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito é quem? Seja o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, quem enviou o seu anjo e os livrou, os seus servos, que o quê? Confiaram em quem? Nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo o povo na sua língua que dizer blasfêmia contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Olha que coisa séria. O rei primeiro desafiou, perguntou qual Deus poderia livrar eles das mãos do rei, e agora ele teve que falar que bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. O teu adversário não é, a tua luta não é contra o teu irmão, não. A tua luta ela é espiritual. O teu adversário vai ter que saber que existe um Deus na tua frente, um Deus à tua esquerda, um Deus à tua direita, um Deus nas tuas costas, e ele vai ter que confessar o nome do teu Deus, e ainda vai ter que defender o nome do teu Deus. É o teu vizinho que te persegue, é quem seja o que for no seu trabalho, vai ter que ver Deus na tua vida. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrerem cedo, negaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Mas havia um quarto homem e com eles passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava.